Olá, então continuando aí a nossa aula de Blender, né? Vamos dar uma introdução aí ao modelamento 3D. Então, basicamente, a maior parte da modelagem 3D no Blender é realizado quando o modo de edição está selecionado, ou Edit Mode. Então, basicamente, quando a gente vem aqui no canto superior esquerdo, a gente pode observar que são alguns modos que a gente tem para trabalhar com o Blender. Então, quando a gente está aqui trabalhando com o objeto inteiro selecionado aqui, nós estamos no objeto, no modo objeto, vamos dizer assim. E quando eu quero editar esse objeto específico, eu entro, né, em Edit Mode, o modo de edição, né, clicando aqui com o atalho ou usando a tecla Tab. Né? Se você tecla a tecla Tab, né, ele vai trocando, alternando entre o modo de edição e o modo objeto. Então, quando o Blender estiver no modo edição, nós podemos verificar, né, e selecionar os vértices, as arestas e as faces dos objetos. Né? Então, os vértices são basicamente os pontos onde se encontram curvas ou retas. Né? São pontos. Tá? As arestas são aqueles segmentos de retas que estão entre os vértices. E as faces são aqueles planos ou áreas, né, que são formados quando nós temos um grupo de arestas fechando uma certa área. Tá? Eles são simbolizados por esses ícones aqui na nossa área de trabalho aqui do Blender. Né? Então, entrando no modo de edição, percebemos aqui então, né, os vértices. Né? Se eu puser aqui nesse ícone aqui, posso selecionar as minhas arestas, esse cubo, por exemplo. Né? E se eu colocar aqui nesse ícone aqui, eu poderia estar selecionando as faces, né, do objeto que estivermos trabalhando. As malhas são os conjuntos de vértices, arestas e faces que compõem uma forma geométrica, ou também chamado de polígonos. Né? Então, aqui nós temos um, desculpa, um cubo, né? Ele já é um mesh, né? Uma malha por si só. Se eu incluir outros tipos de mesh ou outro tipo de malha, ele podemos, por exemplo, aqui um cone. Né? Deixa eu tirá-lo de dentro do... Deixa eu colocar aqui também uma esfera. Né? Então percebam aqui que todos eles, deixa eu entrar no modo de edição, são formados aí por diversos, né, vértices, arestas, planos, enfim, todos esses pontos geométricos, vamos dizer assim, essas entidades geométricas vão formar, né, o nosso polígono. Tá? Então, quando adicionamos mesh, né, ou uma malha no modo objeto, ela vai ser tratada como um objeto único. Porém, quando adicionamos uma malha ou mesh no modo de edição, estaremos adicionando malhas ao objeto selecionado. Ou seja, né, vamos pegar aqui, vou deletar essa esfera e o nosso cone. Tá? Então, se eu puser aqui esse cubo, selecionei e entrar no modo de edição, e se eu inserir uma nova mesh, uma nova malha, percebam aqui, né, eu estou clicando Shift A, ou eu clico aqui em Mesh, né, eu posso, adicionar aqui, Added, né, eu posso colocar algumas malhas. Quando a gente está no modo edição, somente alguns itens aparecem aqui para a gente adicionar. Né? Se a gente for no modo objeto e tentar adicionar, aparecem muito mais outras entidades. Tá? Isso porque nós temos aqui algumas propriedades, basicamente, que a gente não pode editar, e mais para frente a gente vai falar sobre isso. Tá? Então, se eu vier aqui no modo de edição, né, e adicionar, então, por exemplo, mais uma esfera, vamos pegar aqui, deixa eu tirar lá de dentro, né, percebam aqui que, né, se eu posso clicar, deixa eu colocar meus vértices que fica mais fácil, eu posso selecionar tanto os vértices quanto do cubo, quanto da esfera. Né? Por quê? Porque eu adicionei uma nova mesh, uma nova malha no modo edição. Se eu sair do modo edição e entrar no modo objeto e tentar clicar no cubo, percebam que a esfera também é selecionada. Por quê? Porque o Blender identificou ou está tratando esses dois objetos como um só. Porque basicamente eu inseri essa esfera enquanto eu estava no modo de edição. Se eu inserir uma nova esfera aqui, deixa eu colocar aqui, por exemplo, né? Percebam agora que ela é uma entidade única. Se eu clicar lá no cubo ou na outra esfera, eles vão ser tratados como uma outra entidade, mas como um mesmo objeto. Tá? Então, quando a gente for criar as malhas, tem um certo cuidado para verificar se você está no modo de edição ou no modo objeto. Tá?
Principalmente, qual é a diferença principal entre o modo de edição e o modo de objeto? Então, o Edit Mode, né, o modo de edição, é o modo no qual então podemos editar as malhas através de manipulação dos vértices, arestas e faces. Já o modo Object, né, o modo objeto, é onde fazemos modificações principalmente em relação à animação dos objetos, em termos de posicionamento, escalonamento e rotação. Por exemplo, aqui eu vou pegar o nosso cubo aqui, vou entrar no modo de edição, deixa eu desselecionar tudo, vou pegar aqui, vou deletar essa esfera, deixa eu pegar aqui, apertando a tecla B, eu posso fazer uma caixa de seleção. X eu posso deletar vértices, as arestas, as faces, tá? Ou eu posso deletar tudo, vou deletar todos os vértices, né? Como ele não estava selecionado tudo, né? Deixa eu fazer aqui novamente. Só que se eu deletar agora, eu vou pegar aquele vértice do cubo. Deixa eu deletar esse aqui. Todo mundo. B. Opa. Tchau para vocês. Deletar aqui esses vértices. Beleza. Então estou no modo edição. Então nesse modo edição eu posso trabalhar com os vértices. Por exemplo, usar a ferramenta do G, o Grab. Eu posso pegar o outro vértice aqui, e fazer algumas manipulações aqui rapidamente só para entender. Se eu der um Tab e voltar para o meu modo de objeto, percebam que o meu objeto aqui, agora se eu posso rotacioná-lo, posso movê-lo, como uma entidade inteira. Tá? Então essa é a principal diferença entre o modo objeto e o modo edição. Tá? Como eu falei anteriormente, alguns itens não apresentam um modo de edição, como por exemplo, imagens, alto-falantes, campos de forças, câmeras e luzes. Já outros itens apresentam modo de edição, porém não utilizamos eles diretamente como objetos. Por exemplo, bones, que são ossos, e látices. Então deixa eu mostrar aqui. Então eu estou no modo objeto. Se eu vier e clicar aqui em adicionar, eu tenho diversos itens, como eu mostrei anteriormente. Mas, por exemplo, se eu pegar a câmera que a gente já tem aqui na cena, deixa eu selecionar a câmera, e tentar clicar lá no menu. Percebam que ele só tem modo objeto, ele não tem modo de edição. Então alguns elementos não tem como editar, só dá para mudar algumas propriedades diretamente nos painéis. Tá? Já outros elementos aparecem aqui no nosso menu aqui de edição. Por exemplo, desculpa, deixa eu colocar aqui no modo objeto. Vamos colocar aqui, por exemplo, armaduras, ou ossos. Se eu puser aqui, isso a gente vai ver mais para frente. Isso aqui é utilizado principalmente na animação de juntas, de ossos das pessoas, personagens, etc. Se eu for no modo de edição, eu consigo trabalhar com esse carinha aqui, escalonar, fazer extrude, fazer várias coisas. Só que é um objeto que na verdade ele não vai aparecer nas cenas, por exemplo, ele vai ser uma ferramenta auxiliar para fazer algumas características de animação, por exemplo. Então, basicamente é isso que a gente percebe, principalmente quando a gente está trabalhando tanto no modo objeto quanto no modo de edição. Tá? É possível editar mais de um objeto por vez, contudo eles serão tratados como entidades diferentes caso eles não sejam unidos anteriormente. Então deixa eu selecionar tudo aqui, deixa eu pegar esses dois caras e deletar. Deixa eu só deletar rapidamente. Delete, delete, beleza. Então, por exemplo, se eu vou criar aqui dois cubos rapidamente, só para a gente mostrar isso aqui. Então, se eu entrar no modo edição agora, só vou poder editar esse cubo, porque somente ele estava selecionado. Mas se eu selecionar duas entidades e entrar no modo de edição, ambas poderão ser editadas. Eu posso pegar aqui esse vértice, puxar para cá, esse cara puxar para cá. Só que eu não consigo fazer, por exemplo, a união desses dois cubos. Se eu clicar aqui e clicar aqui nesse vértice do mesmo cubo e apertar F, eu consigo criar uma aresta. Contudo, se eu selecionar esse vértice de um cubo e esse vértice do outro cubo e tentar fazer a mesma coisa, clicando na tecla F, ele não vai unir, porque o software entende isso aqui como duas entidades separadas. Eu poderia fazer isso caso aqui no modo objeto eu fizesse
essa situação aqui de uni-los como uma entidade só, né? Em objeto, join, né? Então a gente clicaria aqui object, né? Objeto, e procurei aqui join, né? Que seria juntar, ou Ctrl J. Então se eu apertar Ctrl J, né? Esses dois caras aqui, né, se tornam uma única entidade, né? Então percebo que eu cliquei aqui nesse cubo e o outro foi selecionado. Se eu entrar no modo edição, aí sim, se eu clicar em vértices mesmo separados aqui, né, eu já consigo unir, né? Por exemplo, aqui unir esse cara com esse, né? Eu posso pegar agora fazer uma face, né, usando a aresta desses caras, né? Então percebam que eu já consigo fazer esse tipo de trabalho. E se depois eu me arrepender, né, e não quiser que, né, seja a mesma entidade, eu posso separá-la também, né? Eu posso ir lá voltar no menu editar, por exemplo, eu quero separar esse triângulo aqui. Eu simplesmente aperto a tecla P ou, né, vou até menu Mesh, né, e aperto Separate Selection, né, seleção. Então, se eu sair aqui, né, e deixo de selecionar, eu posso selecionar esse triângulo agora, né, e fazer ele é uma entidade separada. Tá? Então, obviamente, a gente vai ver isso aí mais a fundo com o decorrer do curso, né? Basicamente, a gente vai ver, com certeza, vamos repetir essas ferramentas e a gente vai, né, com o tempo, memorizando aí com a prática, tá certo? Obrigado e até a próxima aula.